Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo de bate-papo com vocês. Eu ia fazer uma aqui e fala, só que aí eu descobri que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ficou ó, ou eu maquiava ou eu falava e não deu certo. Aí eu falei, começa tudo de novo. Hoje é dia 7. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir pra vocês já darem um like no vídeo, porque nos vídeos que eu esqueço de falar ou que eu só falo no final, vocês esquecem de dar o like. Então, por favor, já começa dando like, porque é muito importante quando vocês deixam o joinha aí embaixo pra mim, tá bom? Se você não é inscrito no canal, você se inscreve e compartilha esse vídeo se você gostar e etc, etc. Vocês sabem como que funciona. Hoje é dia 7 de outubro. O aniversário do Luca é hoje, ele está fazendo 7 anos. E ele não está comigo. E por ele não estar comigo, eu pensei, é hoje, vamos falar desse assunto, vamos fazer este vídeo. A cada 10 pedidos de vídeo que eu recebo, 4, 5 são pra falar sobre essa relação, Luca, idas e vindas, pai do Luca, meu marido, enfim, mais sobre esse assunto. E como hoje veio a calhar que aconteceu isso, eu pensei, não, a gente precisa conversar, vocês iam acabar perguntando sobre o aniversário dele, essas coisas, então eu achei legal falar também. O Luca, hoje é aniversário dele, ele foi viajar ontem à tarde, então ontem de manhã a gente ainda passou com ele, foi comprar o presente dele, comemorou um pouquinho, e quando ele voltar a gente vai também comemorar, tal, fazer o que ele pedir, que ele quiser de aniversário. O que aconteceu é que na semana passada eu viajei, a gente passou a semana inteira junto. Se você viu, tem vlog no canal, tem 2 vlogs da nossa semana, tal. A gente viajou em família, foi super divertido. E então, agora, esse final de semana, eu vou ficar trabalhando, não vai ter jeito, eu trabalho de final de semana, vocês sabem, eu trabalho de noite, trabalho de dia, enfim. E o Luca teria essa oportunidade de viajar no dia do aniversário dele com o pai dele, pra um lugar que vai ter, é praia, tem primos, parquinho, ele vai se divertir. Ou eu podia segurar ele aqui comigo e a gente fazer alguma coisinha que a gente poderia fazer a qualquer momento, quando ele voltar, enfim, como eu tô explicando pra vocês, e não deixar ele ir só porque é aniversário dele, eu quero passar com ele, toda essa coisa. Então vamos lá, deixa eu explicar direitinho pra vocês não entenderem errado. Como funciona, como é a relação? A nossa relação, gente, é muito tranquila, graças a Deus. O Luca tá com 7 anos e desde que ele era bebê, assim quando ele ainda era bebê, ele ia pra casa do pai. Claro, não dormia tal, né, mas ficava com o pai, passava o dia, tal, então ele sempre foi. E a nossa relação sempre foi tranquila. Tecnicamente, o Luca fica pra lá, né, um final de semana sim, um final de semana não. Mas a gente acaba, né, às vezes muda, às vezes calha de vinho e tal, e enfim. Mas é basicamente isso que acontece. O final de semana é meu, o final de semana é dele. E a semana fica comigo. Nada disso, que fique claro, foi definido por justiça, porque graças a Deus nunca precisou, tá? Isso tudo foi bem conversado entre as famílias, a gente, né, combinou que era ali melhor pro Luca e assim ficou e tá todo mundo tranquilo com a situação. Vou pegar o exemplo deste ano pra vocês entenderem mais ou menos, porque é um pouco mais recente. No Dia das Mães desse ano, era um final de semana, né, ali do pai. E no domingo, eu trabalho de sábado de noite, né, tal, e no domingo o pai do Luca trouxe o Luca pra mim, normal, pra passar o dia comigo, almoçar comigo, pra gente ter um negócio de Dia das Mães ali e tal, eu com o Luca. Coisa que, né, sim, por livre e espontânea vontade, por consideração. Aí você pensa, não, mas você é a mãe. Sim, eu sou a mãe e assim, né, é muito legal da parte dele ter feito isso, vocês podem pensar, não fez nada mais que obrigação, tal, cada um pensa de um jeito. Enfim, foi uma coisa que aconteceu tranquilamente, sem estresse, sem briga. Aí vamos um pouquinho, né, por outro lado, que poderia dar mais uma confusão ali. Dia dos Pais. Dia dos Pais caiu exatamente no final de semana do pai. Mas, por consideração, eu nem precisei pedir nada, tá? Não teve treta. O pai do Luca trouxe o Luca logo depois do almoço, ou seja, metade do dia pra ele, e por consideração ao meu marido, ele trouxe o Luca pra passar o resto do dia com ele. Então, gente, eu só tenho mesmo a agradecer toda essa situação. Por quê? Porque todo mundo tá ganhando, vocês entendem? Se fosse tudo no ferro no fogo, com certeza no Dia dos Pais, meu marido não poderia passar nem metade do dia.
né? Ou então, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sempre me perguntam, então achei legal vir dividir com vocês. Mas é claro que cada caso é um caso, cada família é uma família, cada pai é um pai, e eu só tô contando pra vocês. Se você tá passando por alguma situação, né, tá naquele começo, decidindo quem vai ficar, o que que vai acontecer, você pode pegar, pode se inspirar, mas tudo, gente, é baseado em conversa. E cada caso é um caso, cada família é uma família. Eu tô contando pra vocês o que acontece comigo, o que nós decidimos, enfim. Mas eu sei que não é tão fácil assim, né? Só que você tem que ver, senão é você que tá complicando, sabe? E aí eu vou entrar em outro caso. Mas só voltando ao aniversário do Luca, aí calhou do pai do Luca conseguir fazer essa viagem com ele hoje, né? E aí ir lá ter praia, né, curtir. Eu não ia poder, por quê? Porque eu já viajei na semana passada e eu tenho que trabalhar. Claro que a gente acaba fazendo alguma coisa, um bolinho, é claro que sim. Mas coisa que eu podia ter, que eu posso, né, fazer, tanto que eu vou fazer, que eu fiz um pouco ontem e vou fazer quando ele voltar. Já a viagem, eu sei que ele vai curtir, que ele vai adorar, ele ama os primos que moram longe e tal, não sei o quê. Então ele vai. E é isso que você tem que pensar. Aí que eu penso sempre e que me ajudou muito a lidar com essas datas especiais, assim, a lidar se vai, se fica, tá? É você pensar e se colocar no lugar da criança. Se eu fosse o Luca, eu ia querer viajar e curtir, ter um monte de coisa pra fazer, ou eu ia querer ficar aqui em casa, é claro. Ele vai receber amor lá também, vão cantar parabéns, vai ter bolo, vai receber presentes e tudo isso como ele seria aqui, né? Se eu achasse que não, que aqui, né, e tal, assim, eu ia com certeza ter ficado com ele. Mas eu sei que ele vai curtir e receber o tanto de amor da mesma forma lá, nesse dia especial que é o aniversário dele. Se ele ficasse comigo, eu não ia poder levar ele pra viajar hoje, né? Eu posso levar na semana que vem, quando ele voltar, enfim. Se ele ficasse comigo, eu não ia poder viajar, ele ia acabar ficando aqui, eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa com ele, mas à noite eu ia trabalhar porque eu preciso trabalhar e ele ia ficar aqui com a babá. Então, assim, às vezes é difícil a gente desprender, né, nessas situações, mas se você se colocar no lugar da criança, fica mais fácil e você fica com a consciência mais tranquila. Então, se você tá passando por isso, essa dica que eu te dou. O Lucas já tá com 7 anos, então assim, já é um rapazinho e tal. Eu posso, né, perguntar pra ele, algumas vezes eu pergunto o que ele quer fazer, mas eu sei, né, das coisas assim que ele gosta, enfim, então eu posso... E então eu consigo lidar com isso de uma forma melhor, me colocando no lugar deles. Aí vamos ao segundo ponto. Madrasta e padrasta. Eu odeio esses nomes, são horríveis, assim, né? Porque madrasta, eu já lembro, assim, que é uma coisa pesada. Quando o pai do Luca começou a namorar, a gente fica naquela, assim, porque... E, aliás, fica uma dica, se o pai do seu filho começou a namorar, você tem que observar a relação, sim, da pessoa, né, que tá com o pai do seu filho, com o seu filho. E tem que observar, porque tem tantos casos, gente, de gente, né, que maltrata o filho do parceiro, porque não é filho, enfim, a gente vê isso o tempo todo na televisão, onde você procurar, tem. Então a gente tem que ficar de olho, sim, você tem que procurar saber quem é, né, e perguntar sempre pro seu filho o jeito que ele tá sendo tratado e tal. A gente tem que ficar atento, a gente é mãe, isso é certeza, isso é fato. Se você é pai, né, com o parceiro da sua mulher, enfim, a gente tem que ficar de olho e isso eu acho que todas as mães têm que ficar atentas, né, normal. Não é filho deles, mas existe o amor ou não, e tem gente ruim, tem gente boa, e a gente tem que ficar atento. E aí vamos pra esse ponto. Quando ele começou a namorar, beleza, eu não conhecia ela, assim, nunca tinha conversado nem nada, não sabia direito quem era. E um dia ela postou uma foto com o Luca, colocando que gostava muito do Luca, que amava ele e tal, não sei o que, alguma coisa assim. E eu recebi um monte de mensagem, um monte de gente querendo me alertar, tipo, nesse sentido assim, nossa, Luana, ela tá postando foto do seu filho, olha isso, né? E eu fiquei tipo assim... E eu fiquei tipo, meu Deus, olha o jeito que tá a mente das pessoas, né? Porque assim, se você conhece o Luca, é muito difícil você não gostar dele, sabe? Ele é uma criança, assim, que você se apaixona. É claro que ela ia se apaixonar por ele. E é claro que ele ia se apaixonar por ela caso ela tratasse ele bem.
Então, ao invés de eu criar um ciúmes, ou tentar impedir a relação dos dois de alguma forma, ou ficar com aquilo porque também teve pressão, né, de fora das pessoas querendo botar pilha, e é aí que você tem que tomar cuidado. Sempre pense em você, no futuro, na criança, na relação de quem tá ali, e não deixe quem tá fora ficar palpitando, porque ninguém entende, sabe? Isso ninguém entende mesmo. E o povo quer ver o circo pegar fogo. E se você deixar, o circo vai pegar fogo, gente. É treta atrás de treta. Então, eu fiquei muito feliz quando ela colocou isso. Quando ela colocou uma foto dela com ele, quando ela colocou que amava ele. Por quê? Me deu uma tranquilidade, eu pensei, gente... E aí, claro, conversando também com o Luca, porque não é só colocar lá, né? Tem o Luca falando pra mim, né? Concordando e passando isso pra mim também. Que ele gostava muito dela e que ela tratava ele muito bem. E que ela amava ele. E ele gostava muito dela. Então, eu fiquei numa alegria que, tipo, ninguém entendia. Só que, gente, a tranquilidade de saber que a pessoa que tá ali com o seu filho, passando aquele final de semana, está cuidando dele com amor e como se fosse dela, não tem preço. Não tem ego que possa passar por cima disso. Então a gente não pode deixar o nosso ego de mãe, de é meu, é meu, é meu, sabe? E acabar atrapalhando essa relação que é boa pra você. Porque você vai ficar tranquila quando o teu filho for e você vai saber que ele está bem tratado, que ele está sendo amado. Não tem nada melhor do que você saber que seu filho está num ambiente que as pessoas querem que ele esteja. Porque ter que ir, ele vai ter que ir, é lei, também é pai e vai ter que ir, você vai ter que deixar ele ir. Então cada família que decide, mas ele vai ter que ir. Então você ter a tranquilidade de saber que ele está sendo amado onde ele está indo, que ele tem que ir de qualquer forma, é muito bom. E isso, gente, nada paga, nenhum dinheiro paga, isso aí assim, você tem que focar nisso, sabe? Então, é difícil? Claro que é difícil. Luana, você sempre foi assim, calminha, como que as pessoas falam pra mim que eu acho engraçado? Madura, você sempre foi madura. Madura, você sempre foi madura, é assim, né? Tipo, é claro que não. Eu sempre fui muito sossegada e eu odeio treta. Pra tretar comigo é difícil, é difícil. E mesmo as pessoas querendo botar muita pilha em várias situações, eu sempre deixei de lado, assim, porque eu sempre penso lá no futuro. Não, lá no futuro, aqui. Tô dando esse conselho, eu tô contando isso pra vocês, porque se você tá passando por esse comecinho aí de organização de todo esse relacionamento, de todas essas coisas, pra você já focar lá no futuro e pular a parte do sofrimento, pula o ego. Eu sei que é ego, porque eu também já passei por isso, de pensar, ai, mas é meu, ele tem que me amar, só a mim, nanana. E, gente, amor de mãe, amor de pai, ninguém substitui. Ninguém substitui, você não vai perder o seu lugar, porque a outra também gosta, ele não vai gostar mais da outra do que de você, não existe isso. Amor é amor, quanto mais amor, melhor. Sempre teve assim, eu sempre dou esse conselho pra quem vem conversar sobre isso comigo, porque eu já passei, eu sei que, gente, ó, faz 7 anos, mas eu já passei, eu sei como que é, eu sei que o melhor caminho é a paz, entendeu? É a conversa, sempre. Então também tem esse papo, né, da madrasta, padrasta, não sei o que você tem que torcer e, assim, torcer mesmo e orar muito pra que seja assim, pra que ela ou ele ame o teu filho tanto quanto você, tanto quanto o pai dele, entendeu? Tem que amar, é isso que você tem que torcer. Não pode ter ciúmes dessa relação, não pode, senão dá tudo errado. Então, e aí teve essas datas nesse ano e aconteceu isso, e agora calhou de acontecer isso no aniversário dele, e a gente tá começando a negociar o Natal, o Réveillon, todo ano a gente conversa. O Lucas sempre passou o Natal comigo e o Réveillon com o pai. E aí esse ano a gente tá vendo isso porque meu avô morreu há um tempinho atrás, há um mês atrás. E esse ano vai ser um Natal triste, sabe, gente? Então, eu não sei o que a gente vai fazer ainda, eu sei que vai ter Natal, é claro que vai ter. A gente é uma família, a gente se une, eu e nossa família sempre tem uma ceia, todo mundo vai e tal. Mas eu sei que vai ser um pouquinho assim, né, mais delicado. E surgiu uma oportunidade do Luca também viajar no Natal, fazer uma viagem divertida pra ver uma avó dele que ele não vê faz muito tempo, que ela não vem pra cá faz muito tempo porque ela não consegue. E surgiu do pai do Luca conseguir ir pra lá, e ele quer levar o Luca. E eu acho isso muito legal, porque a minha família, a gente tá todo mundo aqui, o Luca vê o tempo todo, todo dia, né?
E essa avó faz muito tempo, ela sente muita falta dele. É a avó, né, mãe do pai do Luca. E surgiu dele poder ir pra lá pra ver ela. E ela também tem 2 filhos, daí mais ou menos ele da idade do Luca, que o Luca também ama. E também faz tempo que ele não vê. Então o Natal provavelmente o Luca também não vai passar comigo. E olha aí, vamos de novo. Por quê? Porque ele vai ver uma avó que faz tempo que não vê. Ali os tios, né, mas são mais ou menos da idade dele também, que também faz tempo que não vê. Então assim, se colocar no lugar da criança é o mais importante. É difícil, é difícil. Tô falando pra vocês, mas não é fácil, é claro que não é fácil. A gente sofre. Eu tô sofrendo porque ele não tá aqui hoje no aniversário dele. Mas eu vou fazer valer a pena quando ele estiver aqui comigo de novo. E também, eu deixei ele ir porque eu sei que ele tá se divertindo. E quando ele chegar, ele vai contar o que aconteceu e tal. E eu vou ficar feliz por ele. E é aí que é o ponto de equilíbrio. A gente pensar e se colocar no lugar da criança do que no nosso tempo todo, no que as pessoas vão falar, vão pensar e tal. E aí você acaba perdendo paz em um monte de situação. Se eu tivesse levado tudo no ferro e no fogo, na briga, no é meu dia, é seu dia e essas coisas, provavelmente eu tenho quase certeza que nesse Dia dos Pais, o pai do Luca não teria trazido o Luca pra terminar, né, pra passar metade do dia com o meu marido. Quem ia sofrer? Ia sofrer o meu marido, ia acabar, né, talvez sofrendo o Luca, sim, claro. E por a gente ter essa relação boa, ficou bom pra todo mundo. Então, gente, é isso que eu quero passar pra vocês. Que nada paga essa paz, ninguém pode atrapalhar essa paz da família, das relações, porque isso é muito bom. Se você quer um conselho, se você tá aí, né, nessa fase, pense sempre na criança e conversa. Não leva tudo a ferro e fogo, não. Eu sei que é uma coisa importante, né, os dias que vai passar com cada um, mas tenta sempre conversar na paz pra você... Porque assim, se você levar tudo a ferro e fogo, vai ter um dia que você vai ganhar, mas vai ter um dia que você vai perder, vai ter um dia que aquela data especial vai cair pra você e vai ter dia que não. E se tudo for conversado, fica bom pra todo mundo e todo mundo aproveita as datas especiais, né, os finais de semana, enfim. Essa é a nossa relação, é isso que eu queria passar pra vocês e contar. Eu espero ter ajudado e conseguido falar aí mais ou menos, né, sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa no ar, pode deixar aí embaixo nos comentários que depois eu respondo. Mas assim, eu acho que no nosso caso tá todo mundo de parabéns, a relação é muito boa com todos, graças a Deus. Eu amo a namorada do pai do Luca, a família inteira do pai do Luca, assim, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, e eu agradeço muito todos os dias por a gente conseguir ter essa harmonia aí. Eu sei que eles amam a gente também e dá tudo certo, e quem ganha com isso? O Luca, que é a única pessoa que a gente quer que seja feliz no meio disso tudo e não colocar ele nunca no meio de uma briga, de uma guerra, por conta de ego. Porque no final das contas, é ego. Claro que você pode ficar preocupada, cada caso é um caso, como eu tô falando. Se você acha que teu filho não é bem tratado lá, ou que não vai ser, alguma coisa nesse sentido, você tem que ficar de olho, e é outro tipo de relação. Mas se o seu filho tá sendo bem tratado, vai ser bem tratado e amado e tudo isso, assim como é com você, então você não pode ter medo e nem deixar o ego entrar na frente da situação. Tá bom? Um beijo, meus amores, até o próximo vídeo e tchau, tchau!